Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Irmãos, nós estamos fazendo nossos estudos 40 motivos para permanecermos firmes na igreja fundada por Jesus Cristo. A querida Igreja Católica, neste livro, para você que chegou agora, não pegou as outras aulas. Querida Igreja Católica, 40 fundamentos para permanecermos firmes na igreja fundada por Jesus Cristo. Nós vimos nos primeiros 10 estudos que a igreja una, na unidade. Nós, do capítulo 10 até o capítulo 20, nós vamos estar falando da igreja santa, a igreja que busca a santidade, sobre os santos, nos trazendo para sermos santos. E hoje esse estudo vai trazer para nós o tema: celebra a memória de tantos santos mártires que deram seu testemunho de sangue e de fé. Celebra a memória de tantos santos mártires. Irmãos, nós vamos ver aqui, o autor ele fala assim: se a vida de um santo ou uma santa é um exemplo que anima cada cristão católico a viver, a esperança, a caridade, a prudência, a justiça, a temperança, a fortaleza, muito mais os testemunhos dos mártires. Aliás, a palavra grega mártire significa exatamente testemunho. Mártires são aqueles que deram seu sangue, suor, lágrimas para testemunhar a sua fé no seguimento de Jesus Cristo. Irmãos, se nós pegarmos este ensinamento, vai trazer para nós duas coisas que ficou forte no meu coração. O porquê, irmãos, eles tinham tanto desejo de anunciar a Jesus, anunciar o Evangelho, anunciar a palavra, anunciar a verdade, ele ser testemunho, Testemunho vem aqui, como nós vimos, a palavra mártir. Porque, irmãos, eles viam pessoas morrendo pelo nome de Jesus, perseguidos pelo nome de Jesus, e eles não esmoreciam, não desistiam, eles cada vez mais queriam aquilo. Por quê? Porque nós vemos, tantos mártires que morreram, Nós vamos falar aqui sobre um hoje, em específico, o Santo Inácio de Antioquia. Ele sabia, porque ele mesmo relata que ele já tinha visto Pedro e Paulo ser morto, outros discípulos ser morto. E por que que ele quis? Por que que eles não deixavam de ser mártir? Por que que eles buscavam isso? Os santos mártires eram testemunho da fé, era testemunho daquilo que eles viram, experimentaram, acreditaram. Foi uma imensa, aqui vai falar para nós, foi imensa a qualidade dos mártires nos primórdios do cristianismo. Nós vemos que se não fosse eles, irmãos, a fé não chegava até nós. Eles que guardaram a fé, eles que pagaram um alto preço, o preço de sangue, assim como Jesus pagou um preço alto de sangue. Eu vejo quando o Tiago ele fala que queria um lugar, ao lado de Jesus ali, com João, e ele fala: vocês podem beber o cálice que eu bebo, e eles beberam. A Jesus ele confirma que eles poderiam beber. E nós vemos esses mártires, eles guardaram a fé porque eles experimentaram a verdade, eles experimentaram Jesus e eles guardaram, e para que essa fé chegasse até nós. Eles foram responsáveis, por escrever cartas, passarem, escreverem, porque para que chegasse até nós. Olha o quão rico é a igreja, que celebra esses mártires, celebra esses que pagaram um preço. Por isso que a igreja é católica, porque ela reconhece nesses santos, nesses mártires, guardando a fé até nós. Foi imensa a qualidade dos mártires nos primórdios do cristianismo. Dos 12 apóstolos, 10 sofreram um martírio, sabendo que Judas Iscariotes, o próprio traidor, tirou a sua própria vida. João, apóstolo do amor, até foi condenado à morte, mas acabou sendo exilado na ilha de Patmos, na Grécia, onde faleceu por causas naturais e idade bastante avançada. Seu irmão, conhecido como Tiago Maior, foi o primeiro a sofrer o martírio por Herodes, confirmado no relato em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 e 2. O martírio dos outros apóstolos. Recebemos um relato de antigas tradições ou de escritos apócrifos e conhecimentos dos martírios de Pedro em Roma,
crucificado de cabeça para baixo, por não ser considerado digno de sofrer a mesma morte de Cristo. André, seu irmão, teria morrido na Grécia, também crucificado, mas em uma cruz em X. Felipe também morreu com uma cruz. Bartolomeu morreu na Síria, tendo sido uma pele retirada de forma tortura. Tomé teria sido martirizado na Índia, aonde atuou como um missionário evangelizador. Mateus foi morto na Etiópia. Tiago Maior, primo de Jesus, morreu em Jerusalém, apedrejado. Judas Tadeu também foi morto na Mesopotâmia e Simão na Palestina. Os cultos aos santos começam com a memória dos mártires, pois sempre foram considerados os que viveram e morreram como os nossos mestres e Salvador Jesus Cristo. Longe de ser visto como uma tragédia, os primeiros cristãos entendiam muito cedo o significado espiritual do martírio. É conhecida a frase de Tertuliano, aquele que perseguia, falou uma célebre frase, um dos maiores expoentes da reflexão teológica cristã nascente. Em 160 depois de Cristo, o sangue dos mártires é semente para os novos cristãos. Parece loucura, né, irmãos? Nós falamos dos mártires, que é semente. O sangue daqueles mártires era semente para os novos cristãos. Fala assim, que quando matava-se um cristão, surgia mais 1000. Por quê? Porque eles viam a fidelidade, eles viam, e nós vemos aqui o motivo, por que eles se dedicavam, a esse martírio, É o amor à santidade, a busca. E eu quero trazer aqui para nós uma leitura bíblica, aonde vamos ler sobre Inácio de Antioquia. Nós vemos que ele teve essa coragem de renunciar ao mundo. Segundo ponto, de renunciar ao mundo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas, encontra um grande valor, vai, vende tudo e que possui e a compra. Mateus 13, do 45 ao 46. Jesus está falando aqui do reino. Ele está falando do tesouro como uma pérola, aquele que encontra, vende todas as coisas, todos os seus pertences para comprar. E eles realmente eles encontraram esse valor, eles encontraram eles entenderam o valor realmente do que custava o céu, custava. Eu tenho aqui, eu vou pegar aqui para vocês verem alguns livros, Aqui nós vamos ler, sobre os mártires. Todos esses que estão aqui são mártires para nós. Aqueles que testemunharam a fé, aqueles que testemunharam a sua vida e não tiveram medo de renunciar. Aqui também eu tenho, a vida dos santos. Aqui temos vários mártires. Eu estava até lendo esses tempos atrás sobre São Lourenço, aonde ele foi um mártir também. Nós vemos a busca deles pela santidade, a busca pelo testemunho da verdade. Nós vemos aqui Santo Inácio, ele vai falar, a igreja que de Jesus, o Pai do Altíssimo, de Jesus Cristo, seu único Filho, a igreja amada e iluminada. Irmãos, eu estou falando de um tempo do imperador Trajano, de 98 a 117. Eu estou falando de um discípulo direto de São João. Nós temos os apóstolos, depois dos apóstolos nós temos os discípulos dos apóstolos. Jesus, ele ensinou aos apóstolos, deixou o seu ensinamento e falou: leve esse ensinamento. Então eles ensinaram. Segundo a tradição, vai falar que Santo Inácio de Antioquia era uma daquelas crianças que Jesus pôs no seu colo. Então nós vemos, no ano 98 a 117, ali a fala de Santo Inácio de Antioquia, sobre esse imperador Trajano que perseguia os cristãos. Nós vemos que a igreja ela estava sendo perseguida, então ela celebrava, ela fazia a missa, ela fazia o anúncio às escondidas, por causa da perseguição. Então, quando os cristãos eram descobertos, eles matavam, mas
aí que vem, né? Eles não deixavam de testemunhar, eles tinham, né, esse testemunho, eles tinham a coragem de testemunhar mesmo sendo perseguidos. E um deles é este que eu vou ler, Santo Inácio de Antioquia, aonde ele é discípulo direto de São João. Ele conheceu Santo João. Imagina, irmãos, ele conhecendo São João, sendo discípulo de toda a verdade, né, recebendo a verdade para que ensinasse. E ele escreve aqui a igreja, né, esta igreja amada e iluminada. Qual igreja ele está falando aqui, irmãos? A igreja católica, a igreja de Cristo, que foi fundada, a igreja pela bondade daqueles que quis todas as coisas que existem segundo a fé no amor dada dela por Jesus Cristo, nosso Deus. A igreja que preside na região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna a ser chamada feliz, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, que preside o amor, que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai, e é assíduo no nome de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Aquele que física e espiritualmente estão unidos a todos os seus mandamentos, inabalavelmente repletos da graça de Deus, purificados de todas a colaboração estranhas, que lhes desejo a alegria pura em Jesus Cristo, nosso Deus. Nós vemos, ele vai falar aqui, irmãos, tantas as coisas bonitas sobre essa igreja, mas ele vai falar uma coisa muito forte, para que não impeça o martírio dele. Imagina um homem que estava preso por ser cristão, e ele fala, não impeça o meu martírio. Olha que né, vou olhar para hoje o dia, olha que escândalo, mas ele sabia realmente o que ele queria da vida. Realmente ele encontrou esse tesouro. Não desejo que agradais os homens, mas que agradais a Deus. Olha aqui que lindo. Irmãos, se nós entendermos isto, eu vejo hoje, né, no nosso tempo, Frei Gilson, ele realmente entendeu isso. Ele não deseja agradar os homens, mas ele deseja agradar a Deus. De tudo que ele está passando, ele deseja agradar a Deus. Não desejo que agradeis aos homens, mas agradeis a Deus. Como de fato os fazeis, e não teria de outra ocasião como alcançar a Deus. A vós, se fixastes calados, podereis assinar a obra melhor. Se guardares o silêncio a meu respeito, eu me tornaria pertencente a Deus. Se amais minha carne, porém, sempre preciso novamente correr. Não desejais que nada de mim, senão ser oferecido. Olha o que ele fala. Não desejo nada de mim, a não ser oferecido em libação a Deus. Enquanto ainda existe altar preparado, a fim de que, reunidos em um coro de amor, canteis ao Pai por meio de Jesus Cristo, por Deus ter dignado fazer com que os bispos da Síria se encontrassem aqui, fazendo ouvir do Oriente e do Ocidente. É bom deitar-se ao longo do mundo, em direção a Deus, para depois nele se levantar. Olha que lindo. É bom se deitar ao longe do mundo, em direção a Deus, para depois levantar nele. Ele já se via deitando, né, em direção a Deus, para que depois levantasse nele. Ser cristão de fato, nunca tivesse inveja de ninguém, ensinaste aos outros quanto a mim, quero que permaneça firmes, ensinastes para mim. Peçam apenas força interior e exterior, para que eu não só fale, mas também queira, para que eu não só diga cristão, mas de fato seja encontrado como tal. Olha que lindo, irmãos, ele está prestes a ser martirizado, e ele fala assim, para que ele encontre, vocês rezem, para que eu encontre força interior e exterior, que ele não seja só um cristão que fale, mas também que queira, que ele não só seja um cristão que diga, que fale, mas também que seja encontrado como tal. Olha que lindo, é muito forte isso, irmão. Será que nós teremos esta coragem de ser conhecido como um tal cristão? Aqui nós estamos falando dos primeiros cristãos mártires que deram a sua vida. Hoje não temos nem coragem de ir à missa, nem de fazer as coisas. Imagina ser que nem esses homens foram.
E se de fato eu sou, poderei também ser chamado como tal. Se ser verdadeiramente fiel, quando não for mais visível ao mundo. Nada do que é visível é bom. De fato, nosso Deus Jesus Cristo, estando agora com o Pai, se manifestou ainda mais. O cristianismo, ao ser odiado pelo mundo, mostra que não é obra de persuasão, mas de grandeza. Escrevo a todas as igrejas e anuncio a todos que de boa vontade morro por Deus, caso vos não me impeçais de o fazer. Ele está falando que não quer que ele impeça, mas ele escreve a todas as igrejas que ele morre, mas morre por Deus. E para que eles não impeçais. Nós vemos, é muito grande essa história, nós temos, essa história de Santo Inácio de Antioquia nos livros da patrística. Quão rico é, né? Ele fala aqui: próximo a alegrar com as feras que me estando sendo preparadas, desejo que elas sejam rápidas comigo. Imagina ele querendo pressa para que eles sejam mortos pelas feras. Não é por que tanta pressa, porque ele queria ver logo a Deus. Acariciá-la-eis para que elas me devorem logo. Nossa Senhora. E não tenha medo como tiveram alguns, e não ousa tocá-los. Se for por má vontade e eles se recusarem, eu os forçarei. Imagina, irmãos, ele fala aqui, se aqueles animais se recusarem a comer ele vai forçá-los. Por quê? Porque ele tinha esse desejo de ver a Deus. Perdoai-me se eu o que me convém. Agora estou começando a me tornar discípulo. Olha só, agora que ele está começando a se tornar discípulo. Irmãos, é muito rico isso. Que nada de visível e invisível por inveja me impeça de alcançar a Jesus Cristo. Fogo e cruz. Manadas de feras laceradamente deslocam os ossos, multiplicam os de membros, trituram de todo o corpo. Os piores flagelos do diabo caem sobre mim, como a única condição de que eu alcance a Jesus Cristo. Imitar a paixão de Cristo. Para nada serviram os encantos do mundo, nem os seus reinos desse século. Para mim é melhor morrer para Cristo Jesus do que ser rei nesses confins da terra. Irmãos, você lembra a passagem que nós lemos de vender tudo e buscar um tesouro? Olha que esse homem, esse santo, esse mártir fala: para nada me servem os encantos do mundo. Ele não tem mais valor o mundo para ele, porque ele encontrou um tesouro maior. Nem nos reinos desse século. Para mim é melhor morrer para Cristo Jesus do que ser rei. É melhor morrer para Cristo Jesus do que rei. Tem muitas pessoas querendo poder, querendo tudo, mas este homem entendeu o valor do céu. Ele entendeu o valor do ser rei dos confins da terra. Procura aquele que morreu por nós. Quero aquele que por nós ressuscitou. Irmãos, ele procura aquele que morreu por nós. Ele procura Jesus crucificado. Ele procura aquele que nos amou, que se entregou e que para nós ele reviveu, para nós ele ressuscitou. Perdoar, irmãos e irmãs, não me impeçais de viver. Ele aqui, ele está para ser morto e ele fala: não impeçais de viver, mas viver aonde? Ele entendeu que ele ia viver em Cristo, sendo mártir. Não querais que eu morra, não me abandoneis ao mundo, não seduzais com a matéria, não quero que não se seduzais com a matéria. Quem quer que pertença a Deus. Deixai-me receber a luz pura. Ele quer morrer, ele quer receber a luz pura. Quando tiver chegado lá, serei homem. Deixai de ser imitador da paixão de meu Deus. Se alguém tem Deus em si mesmo, compreenda que eu quero que tenha compaixão de mim, conhecendo aquilo que me oprime. O príncipe deste mundo quer arrebatar-me e corromper o pensamento dirigido a Deus. Que ninguém dos que aí estão presentes o julgue. Antes colocai-vos do meu lado, isto é, ao lado de Deus. Não tenhais Jesus Cristo na boca, desejando ao mesmo tempo o mundo. Olha que lindo. Não tenhais Jesus Cristo na boca, mas ao mesmo tempo desejando Jesus Cristo. Que a inveja não habite o vosso coração em vosso meio. Mesmo que se eu estivesse junto de vós e vós implorar
Não vos deixeis persuadir. Persuadi-vos aquilo que vos escrevo. É vivo que eu vos escrevo, mas anseio morrer. Meu desejo terrestre foi a crucificação, que há mais em mim fogo para amarrar a matéria. Dentro de mim há uma água viva que murmura e diz: vem para o Pai. Olha que lindo que tem dentro dele. Ele entendeu realmente o valor. A água viva que falava dentro dele: vem para o Pai. Não sinto prazer pela comida corruptível, nem me atrai os prazeres desta vida. Desejo o pão de Deus, que é a carne de Jesus Cristo na linhagem de Davi. E por bebida desejo o sangue dele, que é maior, incorruptível. Não quero mais viver conforme os homens. Se quiseres, assim será. Desejai isto, para que também vós possais ser amados por Deus, e vô-lo peço. Em poucas palavras, crede em mim. Jesus Cristo vos manifesta que estou falando sinceramente. Ele é a boca que não mente, pela qual o Pai verdadeiramente falou. Rogai-vos por mim, para que ele alcance a meta. Não vos escrevi segundo a carne, mas conforme o pensamento de Deus. Se eu sofro, vós me tereis amado, e se eu for recusado, vós tereis me odiado. Não sou digno disto, pois sou um último entre eles, um abortivo. Contudo, se eu alcançar Deus, terei recebido a misericórdia de ser alguém. Meu espírito vos saúda, bem como o amor das igrejas que me recebem em nome de Jesus Cristo, e não como um simples viajante. Embora não tenha encontrado fisicamente no meu caminho, ele me pertence das cidades em cidades. E nós vemos aqui, ele vai falar aqui, né, que é loucura, o motivo da loucura, o motivo por que ele amava tanto a Deus. Eu convido você, se você tem a oportunidade de ler Santo Inácio de Antioquia, né, vai falar que o martírio está profundamente enraizado na Bíblia. No Antigo Testamento encontramos figuras que sofreram por felicidade a Deus, como os 7 irmãos Macabeus e sua mãe. É melhor ser morto pelos homens, tendo a presença dada por Deus, e ser ressuscitado por Ele, do que ceder aos decretos dos ímpios. Nós vemos aqui, vai falar dos santos. Nós temos, né, os santos mártires. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2473. O martírio é supremo testemunho da verdade, digna o testemunho que vai até a morte. Irmãos, por que eu falo que é loucura, né? Se nós pegarmos o texto de 1 Coríntios 1,18, vai falar, né, que a loucura da cruz é mais sábia que a sabedoria humana. Irmãos, para muitos foi loucura Jesus, né, morrer, o próprio Deus morrer por nós, derramar todo o seu sangue. Foi loucura, mas uma loucura de amor, uma loucura onde nós vemos ele pagar, né, por nossos pecados, uma loucura. Foi uma loucura, irmãos. Mas só nós vemos que é uma loucura de amor. Eu sempre falo, né? Vale a vida nós seguirmos a Deus. Vale a nossa vida entregarmos a vida como esses mártires, né? Nós não temos noção do quão rico é a vida de um mártir. Desses que pagaram, desses que deram sua vida por cada um de nós a receber essa verdade. E nós vemos... Paulo, ele fala que é loucura, a loucura da cruz. É loucura para muitos falar de martírio, de sofrimento, mas este martírio, esse sofrimento foi semente para os cristãos, foi semente para nós, foi semente. Aqui vai falar assim, a pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que fomos salvos, para nós é a força de Deus. Pois está escrito, destruirei, olha para você ver, Deus falando, destruirei a sabedoria dos sábios e confundirei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o disputador desta era? Aliás, Deus não reduziu a loucura, sabedoria deste mundo? De fato, pela sabedoria de Deus, o mundo não foi capaz de reconhecer a Deus através da sua sabedoria. Nós vemos, né, a sabedoria do mundo não reconheceu a Deus, ainda dizem sábios. Mas pela loucura da pregação, Deus quis salvar os que creem.
pois tanto os judeus pediam sinais, os gregos buscavam sabedoria. Nós proclamamos Cristo e Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus na sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É loucura falar de martírio, né, irmãos? É loucura falar de tudo isso que eles passaram. 25 minutos falando desses mártires, de um martírio, do sofrimento. Mas por que eles fizeram por amor? A vontade de ver Cristo. A vontade de buscar e testemunhar a Cristo. Por isso que até hoje nós recebemos essa verdade. Que Deus abençoe você e busquemos a santidade. Busquemos a Jesus Cristo.